Cara, e sua trajetória é gigantesca, né? Você não... Já tô há um tempo aí, Já cara. tá uma cota, né? Já tô há um tempo, Uma Quem foi vida, seu né? professor? Quem que te ensinou essa história? Cara, eu sou autodidata. É mesmo? Que louco. A história é engraçada, porque eu não queria ser baterista no início. Eu queria ser baixista por causa do meu irmão mais velho, que era baixista. Aí você imita o irmão mais velho. Uma família já? Né? E aí eu queria ser baixista. E aí eu queria tocar baixo, mas a família humilde, né? E a gente não tinha grana para comprar um instrumento. E eu, mãe, eu quero um baixo, eu quero um baixo, eu quero um baixo. E minha mãe sempre incentivou muito a gente. O primeiro disco que a gente... Sempre teve muita música dentro de casa, né? Apesar dos meus pais não serem músicos, muita música em casa. Minha mãe sempre amou música, então ela era conhecedora de música. E a onda dela, ela era bem eclética, né? Mas ela era bastante conhecedora de música brasileira, assim. Então, desde pequeno, a gente já conhecia aquele panteão da MPB, né? Chico Buarque, Milton Nascimento, Elis Regina, todo mundo, né? E o meu pai já era uma onda mais internacional, assim. Caraca. Pink Floyd, Alan Parsons Project, Bee Gees, entendeu? Que uma mistura louca. A maior mistura. A gente nunca teve preconceito com música em casa. E aí, como Brasília, o rock era uma coisa muito intensa na minha adolescência, meu irmão mais velho pediu um disco, né? A gente quer um disco, dá um disco, aquela tempo da vitrola, né? E minha mãe deu o primeiro disco pra gente, que foi o Led Zeppelin 4, aquele do velho, né? Na capa. E depois deu pro meu irmão o Van Halen 2. E, puta, era muita música em casa. E aí, em função de Brasília ser uma cidade muito musical, sempre tem um amigo músico que conhece o cara da banda. Tá perto, né? E a gente sempre ia nos ensaios, na garagem de... Isso já de adolescente. 11 anos, cara. Assim, meu pai comprou um violão lá em casa, eu lembro perfeitamente, eu tinha uns 6 anos, cara. Nossa. Você já teve 6, 7 anos, já. E aí eu lembro que eu chegava pra minha mãe, aprendi uma música. Ela meu filho, mostra aí pra mamãe a música. Aí eu ficava assim, ó. Tom, tem, 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 tom, tem. E aí minha mãe, nossa, meu filho, parabéns. Muito bem, tá tocando muito bem. Incentivando, né? Incentivando super. Total. E aí tinha muito isso, né? E aí eu ficava, mãe, eu quero um baixo, eu quero um baixo, eu quero um baixo. Ela, ai, meu filho, vamos lá na lojinha de instrumento ver quanto que é o baixo. Aí era aquele Giannini Sonic, que era um modelo clássico assim de guitarra e baixo da Giannini. E eu queria um azul para imitar o Steve Harris do Iron Maiden, né? E aí não tinha um branco com escudo preto, que era bem bonito também. E aí eu deslumbrado, né? Uau, pá, baixo. Aí minha mãe, pô, quanto que é? Aí o cara tanto. Aí minha mãe, nossa, pensando ali, né? Fazendo as continhas dela, coitada, assim, toda dedicada para dar acesso pra gente, né? Mas aí o cara virou do nada e falou, pô, mas tem um amplificador. Nossa. Aí ela, como? Ela tem um amplificador, não sai som, tem que ligar aqui. Aí mostrou pra ela, entendi. Aí quanto é que é o amplificador? Ele tanto, ela, meu filho, não vai dar, sabe? Aumentou o kit. Vamos esperar um pouco que aí eu compro. Aí eu, fiquei frustradaço. E saí de lá, fui pra casa. Eu tava com o Alf. O Alf foi junto, que é o vocalista do Umbora, tocou no Raimundos, o baixo, né? Montou o Umbora comigo, né? E ele tava comigo, um amigo de infância. A gente descobriu música junto, a gente era grudado. E aí a gente foi pra casa dele, e eu frustrado, assim, né? E lá na casa dele tinha muita música também, porque os irmãos mais velhos eram da galera ali da Turma da Colina. Capital Inicial, Legião Urbana, nossa, tava na nata, né? Plebe Rude, Elite Sofisticada, todas aquelas bandas, Distrito Federal, todas aquelas bandas da Turma da Colina, eles eram próximos, assim, né? Tudo meio bairrista, né? Todo mundo se conhecia, movimento. Brasília é uma cidade, eu digo que é uma cidade metida a besta, é uma cidade do interior metida a besta, porque ela só tem o desenho do aviãozinho e a arquitetura, mas, velho, né? Todo mundo se conhecia, era uma cidade bem do interior mesmo, sabe? E aí a gente foi pra casa do Alf, que tinha muito disco,
né? Tinham instrumentos e tinha lá um par de baqueta velho. Inclusive uma baqueta era diferente, era um modelo diferente da outra. E eu peguei ali, né? Tipo, chateado assim, e comecei a bater no sofá, assim, né? Porque a gente não sabia tocar, a gente fazia muito vídeo com raquete de tênis. Pode crer. E ficava imitando, sacou? Eles tinham uma câmera VHS e a gente ficava fazendo clipe o dia inteiro. E aí eu peguei a baqueta e gostei. E eu falei, pô, com isso daqui eu não preciso ter um instrumento, porque eu tô tocando bateria, sacou? Eu falei, pô, que legal isso aqui, sacou? É a vontade da criança, do moleque de, sabe? Botar pra fora. E aí eu descobri isso. Falei, pô, eu tenho um instrumento só de ter 2 pedacinhos de toco de madeira ou 2 canetas. E aí eu aprendi bateria desse jeito, em casa. Eu botava um Walkman, que na minha época era o Walkman, que era fita cassete. Opa. Ficava com a bique assim, voltando para economizar pilha, né? Ficava uma hora ali, voltando a fita para... E Walkman 24 horas por dia, eu era obcecado. Ele era uma coisa assim que hoje em dia eu vejo assim, nossa, eu era obcecado, cara. Eu vivia 24 horas por dia, literalmente. Eu dormia com o Walkman, ouvindo música. Aí eu dormia com a fita, terminava e ele destravava, né? Desligava. Aí eu acordava no outro dia de manhã, procurava o fone, né? O que caiu de dormir. Aí eu procurava, botava no ouvido, virava a fita, ligava play, aí eu acordava e levantava. E era assim, velho. Ouvidão viciado. 24 horas por dia, durante muitos anos eu era assim, cara. Por isso que eu assim tenho foi meu professor, foi o Walkman, cara. Caramba, que louco. Porque o repertório que eu tenho, e eu não ouvia assim aleatoriamente, eu prestava atenção, sabe? Era um estudo mesmo. Era um estudo, eu ficava assim, mesmo que inconsciente, né? Mas eu ficava, pô, ele canta assim, a guitarra assim, aí o bumbo faz assim, na hora... Eu ia prestando atenção, sabe? O cara faz uma coisa com a voz, o cara... Logo em seguida ele crava com prato e caixa aqui, o cara chama um bend na guitarra. Eu ficava tentando entender a língua, o diálogo que estava rolando ali. E aí eu lembro que eu fazia isso. Na hora de estudar, eu sentava de frente para a poltrona. E aí o que acontecia? O encosto aqui, no caso, né, do braço direito aqui era o chimbal, o assento era a caixa, o encosto das costas eram os tons, o outro encosto do braço era o ride. Divididinho o sofá. Divididinho. E eu chutava para fazer o bumbo. E eu ia ouvindo, associar movimento a som. Então, pá, e eu comecei a tocar bateria assim, de ver vídeo, aí eu olhava o cara tocando, onde que ele acertava, qual som com o movimento, e tentava reproduzir ouvindo, né? Você buscava, ele tá fazendo é aqui, eu sei que tá é aqui, eu sei que tim é aqui. Ia, bum, ia. E aí quando eu sentei numa bateria a primeira vez, eu até que entendi, assim, sabe? Mas é outra coisa, que a proporção é outra, eu era menino, né? Mas foi assim que eu aprendi a tocar bateria. Caraca, mano. Autodidata.